Sempre que estamos realizando uma atividade, buscamos mensurar o progresso que estamos tendo. Se estamos praticando exercício para perder alguns quilos, subimos na balança de tempos em tempos para avaliar nosso desempenho. Nas escolas e universidades, professores atribuem notas para avaliar o grau de desempenho dos alunos. É indiscutível que mensurar a atividade nos permite tomar decisões mais consistentes, pois conseguimos ver como o desempenho está ocorrendo. Durante a Segunda Guerra Mundial, o governo dos Estados Unidos quis entender melhor a capacidade da economia norte-americana para gerar os materiais necessários para o esforço de guerra. Ainda na década de 30, o economista russo naturalizado americano Simon Kuznets apresentou o conceito para o cálculo de PIB. Entretanto, o primeiro cálculo de um PIB só foi mesmo desenvolvido e publicado em 1953 pelas Nações Unidas. Mas afinal, o que é PIB? O PIB, ou Produto Interno Bruto, mede o valor de toda a produção final que ocorre em um país em um determinado período de um ano. O PIB também é a medida dos gastos anuais com a nova produção interna e uma medida do rendimento obtido com a nova produção interna. Imagine o seguinte exemplo. João pede para Maria tricotar uma camisa e oferece a ela R$20 pelo serviço. Nesse exemplo simples, o valor dos gastos da renda produção dessa economia é de R$20. O PIB não é estático, o PIB é um fluxo. Imagine uma banheira com a torneira aberta e o ralos aberto. A água que flui pela torneira é o PIB. A água que acumula na banheira é a riqueza da nação. E a água que escoa pelo ralo representa a saída, como por exemplo a depreciação da economia. Desde que o PIB supere o escoamento da riqueza, a riqueza da nação cresce. O PIB está medindo uma produção que é nova e não a riqueza acumulada. Se olharmos para a economia real, podemos dividi-la em três setores principais: o privado, o público e o externo. O setor privado é ainda subdividido em famílias e empresas. As famílias fornecem os fatores de produção que as empresas utilizam para produzir os bens e serviços. Por outro lado, o governo fornece os bens públicos que não são fornecidos pelo setor privado. Além disso, o setor externo atua como uma fonte de fatores de produção, bem como uma fonte de bens e serviços. O setor externo também funciona como um mercado para a produção doméstica. Assim, podemos ver que o PIB é medido de três maneiras diferentes, ou seja, pelo bens e serviços que as empresas e o governo fornecem, representa o valor da produção doméstica; os gastos que o setor privado, público e externo realizam, representam os gastos totais; e, finalmente, os aluguéis, salários e juros e lucros, representam a renda total de uma nação. O PIB inclui ainda muitas atividades econômicas, mas não todas elas. Por exemplo, o PIB não inclui transações puramente financeiras. Isso significa que quando você compra ações na Bolsa de Valores, somente a comissão do corretor é considerada no PIB. Isso acontece porque a compra de ações representa uma transferência puramente financeira, ou seja, uma transferência de riqueza de um acionista para o outro, e nenhum bem ou serviço é produzido. Outro exemplo de atividades que não são incluídas no PIB são atividades onde não ocorre nenhuma transação financeira, ou seja, uma mãe ou um pai que fica em casa e cuida dos filhos, limpa a casa, cozinha e faz compras, certamente produz algo de grande valor, mas como não ocorre nenhum pagamento monetário, esse valor é indeterminado e excluído. Entretanto, se alguém fosse pago para realizar essas atividades, o valor seria incluído no PIB. O PIB não é a única medida de desempenho econômico que tem sido empregada para medir o grau de desempenho dos países. Existe também o PNB, ou Produto Nacional Bruto. A principal diferença entre eles é que o PIB é a medida de toda a produção nova feita em um país durante o ano, enquanto o PNB é a medida de toda a produção nova feita em um país durante um ano. Por exemplo, se uma empresa americana se instala no Brasil, toda a produção dessa unidade brasileira será contabilizada no PIB brasileiro, entretanto não no PNB brasileiro, e sim no PNB norte-americano. O PIB é por vezes criticado, isso porque ele não é uma medida de desenvolvimento econômico, e sim de desempenho econômico. Isso significa que um PIB crescendo muito não necessariamente significa que essa riqueza produzida está sendo distribuída de maneira justa entre todos os agentes econômicos. Podemos pensar no exemplo também de uma catástrofe ambiental. Sempre que um exemplo de catástrofe ambiental ocorre, casas e prédios são destruídos e, consequentemente, terão de ser reconstruídos. Quando as reconstruções começam, o PIB dessa região tende a aumentar, pois materiais de construção terão que ser comprados, trabalhadores terão que ser contratados, etc. Entretanto, a qualidade de vida daquela população com certeza não aumentou em decorrência da catástrofe. Pelo contrário, com certeza foi muito prejudicada.